vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia para você que está acompanhando o programa Em Tuas Mãos na manhã deste domingo. A liturgia de hoje nos convida a sermos vigilantes ao Senhor que vem e a preparar os nossos corações para acolhê-lo. Vamos juntos, para bem começar o programa, rezar este salmo. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Sois vós, ó Senhor, meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa, cantará a alegria em meus lábios. Penso em vós no meu leito de noite. Nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas à sombra eu exulto. A Igreja Católica possui uma estrutura organizacional específica que deve garantir o seu bom funcionamento. Os detalhes de como se estrutura a nossa igreja você confere agora nessa entrevista. E na nossa entrevista deste domingo, nós vamos compreender com detalhes sobre a estrutura organizacional da igreja. Para explicar então sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Padre José Nery. Padre, muito obrigada pela disponibilidade em estar esclarecendo sobre esse assunto para a gente. Sim, eu aqui sou agradecido pela oportunidade que me é dada em poder compartilhar um pouco daquilo que compreendo, e este compreender é como a igreja é, e assim nós podemos compartilhar. Padre, comece explicando para a gente então o que é a Igreja Católica. Sim, quando nós falamos de Igreja Católica, eu esses dias tenho chamado a atenção para podermos mesmo compreender Igreja Católica Apostólica Romana. É aquilo como nós professamos na nossa fé, é a igreja que se faz presente em todo o mundo. É a igreja assim fundada por Jesus Cristo, que tem como primado e princípio aquela pedra que ele mesmo construiu todo o edifício. E nós vemos que Pedro, entre os apóstolos, é aquele chamado a governar logo em seguida a Cristo esta igreja. Por isso se torna apostólica, porque ela é sempre conduzida por um sucessor dos apóstolos, e católica porque é universal. E é assim aqui em Teresina e em todo o mundo, eu, católico apostólico romano, quando chego, estou sempre em casa. É uma casa comum, é um lugar onde eu me sinto bem e sou e devo ser bem acolhido para também bem acolher aqueles que chegam até nós. Padre, e como a Igreja Católica está dividida a nível de estrutura organizacional? Quando nós compreendemos e falamos da Igreja Católica como esta organização, nós entendemos mesmo que há uma hierarquia. Papa, bispos e o povo de Deus, e cada um dentro da sua dignidade. Quando nós olhamos e vemos toda esta hierarquia, abaixo dos bispos estão os padres, diáconos, os religiosos e depois todo o povo de Deus. E se nós colocarmos em uma tábua rasa, nós vemos que todos nós somos o povo de Deus. Padre Zezinho nos diz: o povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. É Jesus que nós compreendemos que caminha conosco. Por isso, nós vemos a igreja lá em Roma, onde está o Papa Francisco, e de lá ele governa todo o mundo. Aqui nós já temos a divisão Igreja na América, Igreja na América Latina, a Igreja no Brasil, e nós temos a CNBB como esta organização do episcopado brasileiro.
nós já vamos para a igreja no Nordeste e aí nós estamos na igreja do Piauí, no Piauí. E compreendemos como esta igreja do Nordeste 4, Regional Nordeste 4, dividida em 8 igrejas particulares. Isso no sentido de dizer que nós aqui em Teresina somos igreja independente das outras 7 dioceses. E aqui nós temos a Igreja Catedral, que é esta igreja onde nós estamos, como também temos as paróquias, que é uma área menor, temos uma área pastoral e uma diaconia, temos comunidades, temos as capelanias e temos aquelas comunidades ditas de vida consagrada. Essa organização vai ter o Papa à frente de toda a igreja, os bispos de uma diocese, um padre à frente de uma paróquia e de uma área pastoral, os diáconos nas diaconias e nas comunidades, o povo de Deus, que são fiel e deve voltar a sua vida, o seu coração a este Senhor que à nossa frente caminha como um pastor a nos conduzir e guiar. Muitas pessoas acabam confundindo também diocese de arquidiocese. Qual a diferença dessas duas? Quando nós ouvimos este termo, nós queremos sempre dizer que uma é melhor do que a outra. Não, não está neste sentido de uma ser mais importante, de uma ser mais rica, pelo contrário. Quando nós vemos, todos somos uma diocese, mas quando denominamos uma arquidiocese, é porque formam-se ali um grupo, por exemplo, nós, no Regional Nordeste 4 da CNBB, somos 8 igrejas. Dentre estas 8, uma foi escolhida para ser a arquidiocese, sendo Teresina esta arquidiocese e sendo a primeira a ser criada no nosso estado. E então, qual é a função da arquidiocese? Qual a função do arcebispo? É manter aquela perfeita comunhão entre as igrejas locais e com o Romano Pontífice. Eis a importância, é de poder congregar, é poder ser um sinal de unidade, muito mais do que uma importância aos olhos humanos, nós vemos uma importância no espiritual, que é de congregar os demais na fé. E assim, nós vemos que são pares entre pares, porém, estes pares elege um que será o primeiro. E aí, então nós vemos que a arquidiocese é aquela primeira entre as demais, não no sentido de riqueza e no sentido de importância, mas para poder congregar na unidade. E como essa estrutura organizacional, ela mantém a igreja firme e em unidade? A igreja, ela é organizada, como eu falei, em uma hierarquia. Nós que estamos na igreja formamos uma família. Os mais velhos, aqueles com responsabilidades, os mais novos, aqueles que estão em uma escola de aprendizado. E isto na nossa casa nós percebemos como é que funciona. Na igreja também, eu, por exemplo, sou padre, não é um ato de uma profissão que eu exerço, mas uma vocação. Por isso, toda a igreja, todos os dons e carismas colocados ali à disposição na vida da igreja, ela é um dom a ser compartilhado. Por isso a igreja ela é organizada nesta visão de dons a ser partilhado. Papa, bispos, os padres, diáconos, religiosos, as novas comunidades, todo o povo de Deus. É uma família em que um ou outro se destaca e segue o seu coração e é correspondido na vocação, tornando-se padre, religioso ou religiosa. Esta organização é um governo que nós compreendemos para ajudar a igreja e o seu pastor. Um exemplo, no último dia 9 nós vemos em missa aqui na Igreja Catedral
Dom Juarez anunciando, apresentando o novo governo, para poder assim ajudar na organização e no caminhar da igreja. E isto é um dom a ser partilhado a nossa vida diante do povo. Padre, eu gostaria então de agradecer por ter sanado todas as nossas dúvidas. Muito obrigada pela disponibilidade em estar respondendo, sobre a nossa Igreja Católica, que é tão importante para nós, enquanto cristãos, sabermos mais sobre ela. O interessante de tudo isso é você poder participar da vida da sua igreja, como diocese, como paróquia, como diaconia, como comunidade. Por quê? Eu não posso compreender nada sem que antes eu participe. E participar é um ato de amor, é um ato de corresponsabilidade, de poder testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, eu estou aqui, nós estamos aqui como igreja, para podermos assim levar até você a boa nova e também esclarecer muitas questões a qual você venha ter alguma dúvida, e a igreja é este sinal da presença e do amor de Deus entre nós. As atualizações da Arquidiocese de Teresina você pode acompanhar em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. A Jornada Mundial dos Pobres foi instituída pelo Papa Francisco em 2017. Este ano, a temática da jornada nos convida a afastar de nós a indiferença. Vamos agora refletir sobre esse assunto no quadro Bons Conselhos. Em 2017, o Papa Francisco instituiu a data 19 de novembro como Dia Mundial dos Pobres. Para falarmos então sobre a importância dessa data, a sua relevância, nós vamos conversar agora com Hildebrando Pires, ele que é o secretário regional da Caritas Piauí. Seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos, muito obrigada pela disponibilidade. Muito obrigado pela oportunidade, é uma alegria estar aqui com vocês. Começa explicando para a gente então como foi o processo de instituição da data, do Dia Mundial dos Pobres pela Igreja Católica. A ligação de todos os cristãos com o Evangelho é uma questão condicionante para você viver como cristão católico. E essa ligação, essa conexão de todos nós com o Evangelho de Jesus de Nazaré é que nos torna missionários do cuidado com os pobres. O Papa Francisco, o que ele faz é trazer isso, essa prerrogativa da igreja, essa missão da igreja de cuidar diretamente, dedicadamente dos pobres. Foi o que ele fez quando instituiu, ou por um motivo maior da missão dele como Papa, chamar a igreja para um cuidado maior com os pobres. E qual a importância de ter uma data específica voltada para os pobres? Às vezes a gente pensa que tudo está resolvido, Quando o Papa escolhe uma data específica, ele está dizendo para todos nós, olha, nós não podemos falhar nessa missão. E para que a gente não falhe nunca nessa missão, vamos ter um dia para fortalecer ainda mais esse nosso cuidado de cristãos católicos com os pobres. E como se deu, então, a escolha do tema e do lema para a vivência do Dia Mundial dos Pobres deste ano? Cada ano, o Papa recorre a um texto bíblico, a uma iluminação bíblica, especialmente aquelas que fortalecem essa ligação ou essa responsabilidade, vamos dizer assim, nossa de cristãos missionários com os pobres. Esse ano, a citação é: nunca afastes teu olhar de algum pobre. E nessa citação, nós nos fortalecemos porque compreendemos também que o Papa nos traz muito mais perto de Deus, que Deus nunca afastará o olhar dele de ti que olha com dignidade e com dedicação para os pobres. Como esse tema e esse lema, eles serão trabalhados durante essa semana que antecede o Dia Mundial dos Pobres? Aqui no nosso Regional Piauí, os bispos da CNBB regional aprovaram a realização da campanha É Tempo de Cuidar, é Tempo de Agir. Por que esse tema?
Cuidar é a obrigação ou responsabilidade primeira, mas é preciso agir para que quem está numa situação de vulnerabilidade não permaneça nela. Nesse sentido, toda a igreja, nesses 2 meses de novembro e dezembro, tendo como ponto forte, o ponto alto, o Dia Mundial dos Pobres, que é o próximo domingo, dia 19, realiza essa campanha no sentido de socorrer as situações mais vulneráveis, pessoas, famílias, comunidades que estão em situação mais vulneráveis, com doação de alimentos, e ao mesmo tempo dialogar com o poder público para motivar, estimular o fortalecimento das políticas públicas de proteção e promoção da pessoa humana, especialmente a política de segurança alimentar. E quais serão então as ações traçadas neste ano a nível de regional? Muito bem, essa campanha é a principal sugestão, mas cada diocese, segundo sua realidade e o que ela percebe na sua área de abrangência, realiza uma diversidade de atividades. Nós sabemos das campanhas, por exemplo, de Natal Sem Fome, campanhas realizadas por dioceses e paróquias e também por movimentos, organismos, serviços da igreja. Todo esse leque de ações se volta para o socorro aos vulneráveis e, ao mesmo tempo, pensar como promover para que essas pessoas saiam da situação de vulnerabilidade. E o Debrando, como nós devemos então a cada dia voltar o nosso olhar ainda mais para os mais necessitados, os mais vulneráveis? Primeiro, penso que nós deveríamos pensar muito, rezar muito sobre a provocação do Papa. Não afastes o teu olhar, nunca afastes o teu olhar de algum pobre. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude é dedicar-se com alegria ao serviço. E o serviço será sempre levantar aquele que precisa de ajuda para levantar e ajudá-lo para que ele caminhe de maneira autônoma e digna, construindo sua história. E nesse ponto é que a campanha vai provocar que nós dialoguemos com a responsabilidade que é do poder público de cuidar do bem-estar de todos. Um detalhe importante nessa campanha é que nós vamos conseguir sistematizar os dados da campanha numa plataforma de gestão do conhecimento. E os voluntários e voluntárias que quiserem, é claro, cada diocese que vai apontar seus voluntários, vão poder inserir nessa plataforma informações do que a campanha encontrou, tanto da quantidade de alimentos doados, quantas famílias beneficiadas, quais as agendas construídas com o poder público durante a campanha, e lá naquela semana de 20 de dezembro, quando vai se encerrar a campanha, esperamos ter uma visão do que foi a campanha em todo o regional. E o Debrando, gostaria então de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos e estar falando sobre esse tema que é tão importante para a nossa sociedade, para a nossa igreja. Nós é que agradecemos a oportunidade, muito obrigado e um bom trabalho para vocês. E no quadro A Causa dos Santos este domingo, o Padre Igor continua a responder os seus questionamentos sobre o assunto. Estamos de volta com o quadro Causa dos Santos. Eu sou o Padre Igor, vice-postulador da causa de beatificação do Padre Pedro Bausi, e estamos com mais respostas daquelas perguntas enviadas pelos nossos seguidores. A primeira pergunta de hoje é: com quem eu devo falar quando for agraciado pela intercessão de uma pessoa com fama de santidade? Bem, você pode informar ao seu pároco, a um sacerdote, a alguma pessoa, a autoridade da igreja mais próxima. No entanto, se para essa pessoa já foi aberta uma causa de beatificação e canonização, convém comunicar à associação responsável por essa causa ou, de modo especial, o postulador. Isso pode ser feito contactando através de e-mail, telefone e buscando os contatos que geralmente estão disponíveis também pela internet. Existe algum registro de santo do Antigo Testamento? Por que não chamamos, por exemplo, São Moisés, São Abraão? É uma pergunta muito interessante. Na verdade, a Igreja também venera como santos aqueles homens e mulheres que fizeram a vontade de Deus e estão registrados com a história de suas vidas na Sagrada Escritura. No entanto, eles têm um lugar especial na história da salvação.
E o fato de nós não aplicarmos a eles o nome de santos no sentido que damos a outros santos que viveram depois dos tempos bíblicos, não diminui o reconhecimento da santidade deles. Inclusive, existem tradições que atribuem datas a esses santos. Existem, inclusive, ao longo do ano, comunidades cristãs que celebram as memórias de Moisés, Abraão, Zacarias e Isabel como santos e santas. Vamos à última pergunta. A santidade é também uma vocação. Qualquer pessoa pode se tornar um santo? Claro que sim. A santidade é uma vocação batismal. Todos os batizados são chamados a ser santos. São Paulo, em suas cartas, quando se dirigia aos cristãos, dizia: me dirijo aos santos de Deus. A santidade canonizada, esta reconhecida com a beatificação e a canonização, não é excludente da santidade batismal. É um modo pedagógico pelo qual a Igreja apresenta como modelo, como exemplo, alguns dos seus filhos e filhas. Mas santos são todos aqueles que chegam à presença de Deus no céu, inclusive aqueles que não foram canonizados ou beatificados, mas foram salvos. Por isso, todos nós somos não só chamados, mas temos o santo dever de fazer este caminho até a presença de Deus no céu. Estas foram as perguntas de hoje no quadro Causa dos Santos. Esperamos contar com sua participação no próximo domingo com mais perguntas e mais respostas. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Ser sábio estudante é ter educação de excelência. É contar com um projeto pedagógico que possibilita novas aprendizagens e que desperta diferentes habilidades e um crescimento integral e feliz. É inovação, criatividade e estímulo à imaginação. Nossos colégios vão além de aprender e ensinar. Aqui, inspiramos e abrimos portas para o conhecimento e para a espiritualidade. Nossa fundadora, Madre Savina, nos ensinou que a educação deve ser global. Por isso, preparamos nossos estudantes para serem éticos, solidários e protagonistas. Educação também é futuro. Na jornada do aprendizado, acompanhamos os desafios dos novos tempos. São estruturas atuais, confortáveis e os mais modernos recursos tecnológicos. Nos nossos colégios, não basta saber. É preciso explorar, expressar e brincar. Cada estudante lê o mundo e escreve a própria história. Rede Saviniana, um compromisso com a educação, a espiritualidade e a vida. Em tuas mãos. Vamos agora conferir tudo aquilo que foi notícia em nossa Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. O arcebispo metropolitano de Teresina está realizando as suas últimas visitas episcopais na arquidiocese, conhecendo desta forma todo o território pertencente à igreja particular de Teresina. Na terça-feira, dia 31 de outubro, foi a vez de Dom Juarez conhecer a área pastoral Nossa Senhora das Candeias, localizada no bairro Morros, pertencente à Forania Leste. Na oportunidade, o arcebispo se reuniu na Igreja Matriz com um grupo de fiéis pertencentes à comunidade, responsáveis pela parte administrativa da área pastoral, onde ele pôde ouvir sobre os avanços e as dificuldades enfrentadas por eles nessa missão evangelizadora da Igreja. Após a reunião, ele visitou a comunidade católica Ave Maria da Sagrada Face, onde conheceu um pouco os integrantes e a realidade missionária deles. O administrador paroquial da área pastoral fala sobre o sentimento de receber essa visita realizada pelo arcebispo. Alegria, né?
Alegria, porque assim, é uma prestação de conta de todo o nosso trabalho, empenho, da realização de um trabalho de resgate espiritual muito grande dessa área. A Igreja Nossa Senhora das Candeias, ela tem 1 ano só de área pastoral. E vocês estão vendo aí como é que tá, né? E 1 ano, tanto que a gente cresceu, tanto que a igreja se expandiu, tanto do ponto de vista espiritual, do número de fiéis, mas também do ponto de vista estrutural e pastoral. O fiel Plínio, que se fez presente na reunião com o arcebispo, fala sobre a importância desse momento de escuta à comunidade. Olha, é com muita alegria que nós recebemos a visita do Dom Juarez. A comunidade toda está em festa, né? É uma explosão de emoção que nós estamos sentindo. E hoje à tarde foi um dia de glória, né? Onde a comunidade pôde conversar com o Dom Juarez, dizer os momentos de luz e as dificuldades, né? O que nós esperamos é que com a vinda dele aqui, conhecendo nossa comunidade, conhecendo nossa paróquia, né, possa trazer mais glória para a gente, né? Dom Juarez visitou ainda alguns condomínios pertencentes à área pastoral, no qual recebem a assistência do Padre Neto. O morador Antônio Filho fala sobre a experiência de receber o arcebispo de Teresina em sua comunidade. Para você membro da comunidade, síndico do condomínio, é com muita honra e graça que a gente recebe o arcebispo Dom Juarez em nossa comunidade, né? Porque, sem dúvida nenhuma, além de abreviar e alargar nossos corações, né? E aí, vivemos num mundo hoje, nos ambientes fechados, familiares, e não deixa de ser uma graça a vinda dele aqui para a gente aumentar a nossa fé e sermos seguidores, né? Propagar a nossa missão cristã. Quem também recebeu a visita do arcebispo em seu condomínio foi a fiel Glenda. Ela conta sobre o sentimento de compartilhar esse momento de espiritualidade junto de Dom Juarez. Uma resposta de Deus, inclusive o que ele falou hoje também foi uma resposta de Deus, o que eu esperava, que foi um assunto que ele abordou, que eu comentei hoje, né, que eu venho passando, e eu acho que ele veio para me dar a resposta. Essa visita ele deixou um pouquinho de amor, de esperança no coração de cada um que está aqui, de cada morador. A visita na área pastoral Nossa Senhora das Candeias foi concluída com a realização da Santa Missa. Na oportunidade, Dom Juarez fez uma avaliação das visitas episcopais que realizou ao longo desse ano. Graças a Deus pudemos realizar grandiosas experiências e maravilhosas também. A minha avaliação é de contentamento e vou sintetizar numa palavra. Na verdade, eu hoje me sinto mais confirmado na missão que Deus me deu. Porque em cada visita eu ia para confirmar o povo de Deus como sucessor dos apóstolos em nome de Cristo, confirmar meus irmãos na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela fé que Ele me elegeu para assumir como sucessor dos apóstolos, para levar ao mundo em seu nome a mensagem da salvação, a boa notícia. E esta é a missão de todos nós. Então eu vou a cada lugar para confirmar meus irmãos e irmãs na fé, por um mandato específico de nosso Senhor Jesus Cristo, através da Santa Igreja. E repito, eu é que saí de cada lugar confirmado. Então hoje eu me sinto mais pastor. A exemplo do bom pastor que é Cristo Jesus, eu me sinto mais pastor. Com cada encontro, em cada escuta, eu me sentia mais confirmado e agora me sinto mais pastor. Durante todo o ano de 2023, Dom Juarez decidiu realizar visitas em todas as paróquias, diaconias, áreas pastorais e comunidades pertencentes à Arquidiocese de Teresina. Durante esse período, ele pôde conhecer de forma mais detalhada a realidade de cada lugar, para a partir de então desempenhar de forma mais eficaz a sua missão como pastor da Igreja Particular de Teresina. No último domingo, dia 5 de novembro, o padre Antônio José de Carvalho celebrou seus 40 anos de ordenação sacerdotal, onde está atualmente como pároco na paróquia de São Pedro, em São Pedro do Piauí. Na oportunidade, o sacerdote renovou seus votos sacerdotais diante do arcebispo de Teresina e de toda a comunidade de fé. Na noite da última terça-feira, dia 7 de novembro, a coordenação do Teresina Ressuscita com Cristo realizou uma reunião com o arcebispo de Teresina, Dom Juarez Marques, para debater sobre o início dos preparativos para a realização do evento no ano de 2024,
que terá como paróquia madrinha a paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, localizada no bairro Satélite, que tem como pároco o padre Frei Fábio Martins. Na última quarta-feira, dia 8 de novembro, Dom Edvalter Andrade foi nomeado pelo Papa Francisco como novo bispo da Diocese de Parnaíba. Dom Edvalter deixa a Diocese de Floriano após 6 anos. Rezemos para que Deus abençoe a missão confiada a ele. A Diocese de Parnaíba estava vacante desde fevereiro de 2023. Na última quinta-feira, dia 9 de novembro, Dom Juarez Marques anunciou durante a celebração realizada na Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores o novo governo arquidiocesano. Vamos conferir mais detalhes nesta matéria. Estiveram presentes na solenidade de apresentação integrantes do novo governo arquidiocesano, integrantes do clero, padres e diáconos e fiéis pertencentes à Igreja Particular de Teresina. No momento inicial da celebração, o arcebispo metropolitano de Teresina anunciou os novos membros e a função a eles confiada. Dom Juarez fala sobre a importância de um momento como esse, em que um novo governo arquidiocesano é apresentado à comunidade de fé. Então, a celebração da Santa Missa, e isso já é uma grande importância, e nesse dia em que celebramos a dedicação da Basílica de São João do Latrão, aquela é a Catedral do Papa. Então, esta comunhão com o Papa que sinaliza nossa comunhão entre nós e também a nossa comunhão com o Sumo Pontífice. Depois aqui em nossa arquidiocese, o anúncio dos novos ofícios que compõem os organismos de administração e de pastoral em nossa arquidiocese. Vigários gerais, Conselho Presbiteral, Colégio de Consultores, vigários episcopais forâneos e os vigários forâneos. E tanta gente boa que está aí para nos ajudar a exercer a nossa missão de evangelizar nesta igreja amada que está aqui na Arquidiocese de Teresina. Nesse novo formato, o governo arquidiocesano contará com 2 vigários gerais, onde cada um deles assume funções distintas. O padre Amadeu Matias assume a missão de vigário geral e moderador da Cúria, tratando de assuntos administrativos internos, enquanto o padre Osório Barbosa vai concentrar o seu trabalho cumprindo as demandas arquidiocesanas. O padre Amadeu fala sobre o sentimento de ter sido nomeado para esse importante cargo. O presbítero é, por natureza, colaborador do bispo. Então, o chamado do bispo a colaborar com ele no governo da diocese é sempre uma oportunidade da gente demonstrar nossa entrega ao serviço diocesano. Então, é confiando no Espírito Santo, na graça de Nosso Senhor, que esse ofício está sendo me dado e eu espero poder corresponder com ele com humildade, com simplicidade, procurando sempre servir para o bem do povo de Deus. Na ocasião, foram apresentados também os novos vigários episcopais e vigários forâneos. O padre Ayrton Marcos, que assume como vigário episcopal para a vida religiosa consagrada e as novas comunidades, relata como recebe essa missão. Essa é uma missão que está muito especialmente aos cuidados do bispo, que é dar atenção à vida religiosa, cuidar das novas comunidades. E com esse novo ofício, ele como que pede um auxílio para que também ainda sejam mais bem assistidas as comunidades religiosas, as novas comunidades que fazem um serviço pastoral muito importante na arquidiocese. Quem também fala sobre o sentimento de receber uma nova missão no governo arquidiocesano é o padre Gonçalo Teixeira, que assume como vigário episcopal para o apostolado laical, associações religiosas, grupos e movimentos. A gente não deixa de ser sempre uma surpresa para a gente quando recebe tal missão. E no mundo que a gente convive sempre é um desafio, né? A missão da evangelização, de anunciar Jesus, de no mundo ultramoderno que a gente está, de convencer para as pessoas e mostrar para uma pessoa uma proposta melhor daquela que o mundo oferece, que é Jesus Cristo, capaz único de transformar nossas vidas, de nos realmente nele encontrarmos força para superar as dificuldades desta vida e nele a razão do nosso viver. Colocar isso no coração das pessoas é uma missão sempre desafiante para todos os tempos, para os nossos atuais não é diferente. Pensando em mim mesmo, com certeza não irei e sempre temerei,
mas pensando nas minhas fraquezas, mas acima de tudo na força de Deus, a gente com certeza conseguirá superar as dificuldades, iremos vencer os desafios e atingiremos as metas que Deus tem reservado para nós, para a igreja e para o seu povo. Ao todo, a Igreja Particular de Teresina conta com 11 foranias, dentre elas urbanas e rurais, e cada uma possui um vigário forâneo. Com essa nova estrutura, as foranias recebem novos administradores. É o caso da Forania Leste, que passa a ter como vigário forâneo o padre Nilton Pereira. Ele revela como pretende desempenhar esse novo desafio. Recebo assim com muita... a gente recebe com alegria, né? Porque a missão que Deus nos dá, a gente não tem outro caminho a não se alegrar. Mas eu sei dos desafios, né? Da luta que precisamos ter, porque precisamos criar uma igreja a caminho. Nós queremos que as foranias andem em comunhão profunda com a arquidiocese, né? E uma coisa que me preocupa muito nesse processo é a questão de incentivar, alegrar as pessoas nesse encontro pessoal com Jesus Cristo. Eu acho que é o que mais me motiva a aceitar uma missão dessa, é possibilitar as pessoas a ter esse encontro pessoal com Jesus Cristo. Já a Forania Rural 2 conta agora com a administração do vigário episcopal forâneo, o padre Daniel Rodrigues. Ele conta sobre o sentimento de assumir essa nova missão. Recebo com alegria, né, com dedicação, como você mesma disse. Né? É uma missão que o arcebispo me convidou para estar, para ajudar, para somar, né? Para colaborar no bom exercício do trabalho pastoral e evangelizador da nossa arquidiocese. Então, eu acolho com muito amor e carinho esta missão, né? Não é uma tarefa, porque toda tarefa se torna árdua e cansativa, né? Mas é uma missão que eu acolho com amor. Ao final da celebração, o padre Daniel, em nome do clero arquidiocesano, realizou uma homenagem ao padre Tony Batista pelos 14 anos de missão realizada por ele enquanto vigário-geral da Arquidiocese de Teresina. Na oportunidade, foram apresentados também os leigos que compõem o Conselho Econômico. A fiel Maria Helena, paroquiana da Paróquia Santíssima Trindade, revela o que a motivou a presenciar esse momento. Olha, primeiro que eu faço parte da paróquia, né, da Santíssima Trindade há muito tempo. O nosso padre está recebendo uma função também e eu já acompanho o trabalho mesmo da nossa paróquia, né? E é a partir da apresentação desse novo governo perante a comunidade de fé que o arcebispo de Teresina espera que a igreja particular se fortaleça ainda mais na missão evangelizadora, contando com o bom serviço desempenhado pelos presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas e leigos. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, você pode acessar o nosso site, o endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje, na nossa Dica da Fé, nós trazemos para você o livro Catequese e Catequistas, Desafios, Oportunidades e Perspectivas, da editora Santuário. Em poucas páginas, o autor oferece-nos, a respeito da catequese, uma densa e significativa síntese do que dela devemos entender e praticar. Ele coloca em destaque a sua dimensão evangelizadora, a riqueza do itinerário catecumenal e da vocação, missão e espiritualidade do catequista. Este seu subsídio revela um pouco de sua longa caminhada pessoal
de um apaixonado pela catequese, em permanente aprendizado no seu discípulo missionário de Jesus Cristo, no hoje de um mundo em constante mudança, desafiando-nos e oferecendo-nos oportunidade e perspectiva. E essa foi a nossa dica de leitura deste domingo para você. E hoje, no quadro Minha Família é Minha Base, vamos conhecer o testemunho de fé da família de Nailane e Samuel. O terço é bastante presente entre eles, principalmente entre os homens. Mais detalhes vamos acompanhar nesta matéria. Dar o exemplo através da prática é a melhor maneira de ensinar. E quando esse exemplo vem de casa, dos pais, da família, é ainda mais importante, tendo em vista que eles são os principais responsáveis por transmitir os valores éticos e morais aos filhos. O casal Samuel e Nailane sempre buscou na criação dos dois filhos o cuidado de passar para eles os ensinamentos da Igreja Católica, mas não só falando sobre, e sim mostrando como ser verdadeiramente cristãos através do serviço na comunidade. Mas a realidade do casal nem sempre foi essa. Eles começaram a morar juntos, tiveram o primeiro filho e só após alguns anos que receberam o sacramento do matrimônio. Samuel conta um pouco sobre o início dessa história. Foi amor à primeira vista, né? Amor à primeira vista ali. Ficamos, 4 anos de namoro, moramos juntos. E em 2011, com o batismo do Saulo, nós fizemos o encontro de casais com Cristo, Fizemos o encontro e ali, naquele mesmo ano, casamos, Tivemos nossa festa, Pela graça de Deus, foi uma festa maravilhosa, Apareceu muita bênção, muita graça em nossas vidas. De 2002 para cá, nós estamos juntos, pela graça de Deus. Esse amor intenso, E com fé em Deus, vamos daqui mais para frente, se Deus permitir, ter trigêmeos, Para eles, o casamento representa algo muito importante, pois foi a partir desse sacramento que eles passaram a caminhar e a servir assiduamente na igreja. Samuel relata sobre o significado dessa aliança. Representa a união, Quando Jesus nos quer junto, ali matrimonial mesmo, como marido e mulher, Esposa, cônjuge, nós não somos mais duas pessoas, ali nós somos uma carne só, através do sacramento do matrimônio. É o que deseja, todo casal, procurar o sacramento do matrimônio, que é uma união mais próximo de Deus. Foi também a partir do batismo do filho mais velho que a família passou a se engajar nas atividades da comunidade, participando de grupos, pastorais. Nailane conta como foi esse despertar. Foi o batizado dele, Quando ele já estava com 4 anos, aí decidimos batizar ele, chamamos nossos compadres, e nossos compadres também da igreja, familiar também, e decidimos procurar mais estar fervorente dentro da igreja, servindo ao Senhor. Hoje ele é acólito, Ele serve ao Senhor mais de perto ainda no altar e queremos que ele vá muito além. E foi assim, acompanhando de perto o exemplo dos pais e do irmão mais velho, que o filho mais novo, Simon, sentiu o desejo de participar da igreja e servir a Deus, mesmo com sua pouca idade. Nailane fala sobre essa iniciativa dele. Vendo o desejo, quando ele começou a caminhar, entender, ele disse, eu quero também servir. O que é servir? Ele perguntava, E eu disse, servir é estar mais próximo do Senhor, sentir mais o Senhor. E ele é acólito também serve ao altar e também está no texto dos homens, junto com o pai e o irmão. Ao longo dos anos, o desejo de sempre participar das missas e das missões na comunidade só foi ficando mais forte, mas os momentos de oração
não são realizados apenas na igreja. É de costume da família rezar o terço todos os dias. O casal conta como eles vivem a fé católica ao longo do ano. Rezando, muita reza mesmo, muito. Nós fazemos a quaresma da igreja, né? A quaresma, fazemos a quaresma de São Miguel Arcanjo e nesse exato momento que aqui estamos, nós estamos fazendo o cerco de Jericó, né? Com muita reza, muita perseverança e nunca esquecendo aquele preceito, né? De estar sempre na casa de Deus, participando da missa, né? Ali, como minha esposa falou, servindo, né? Dentro da igreja, engajado em pastoral, engajado em movimento, no terço dos homens. Eu ainda acrescento mais na fala da minha esposa, o nosso ingressar foi pelo batismo e por nosso filho e ser acólito da igreja, né? E ser coroinha, servir ao altar. Ali foi aquele inicial, né? Do nosso movimento, do nosso engajar dentro da Igreja Católica Apostólica. A gente também conseguimos entender que o amor de Cristo é muito mais além do que o servir. É de estar muito mais próximo dele, sentir e levar além, que é também quando a gente está em família, a gente está falando da palavra, falando do Senhor, porque cada encontro é um encontro, é emoção. E foi através dessa tradição de rezar o terço todos os dias que Samuel e os 2 filhos se sentiram chamados a ingressar juntos no movimento do Terço dos Homens. Ele conta com detalhes como foi esse início. Na verdade, foi todo mundo junto, na mesma época, né? No movimento Terço dos Homens, nós somos bebê, né? Agora que nós estamos engateando nesse movimento, né? Pela graça de Deus. E Deus nos abençoou que temos 2 filhos homens, né? Que é justamente para aumentar o movimento do Terço dos Homens. Nós começamos com o nosso sacerdote, né? O padre Francisco Aquino, que fez o convite. Samuel, vamos rezar o terço ali na área pastoral Santa Clara? Vamos, né? De prontidão, vamos. E ali nós não conhecia esse movimento Terço dos Homens, né? Foi convidado para rezar o terço. E aí estamos até hoje. Já estamos com 1 ano nesse movimento, né? Ele revela ainda como a participação deles no movimento do Terço dos Homens os mantém fortalecidos na fé. Fortaleceu e muito, viu? Eu acho que com o movimento, né, com a reza do terço cotidiana, né, e nós estamos reunidos dentro da igreja rezando o terço, nos fortalece mais ainda como família, né, trazendo justamente aquele preceito de ide, né, que Deus nos fala, ide e anunciar o evangelho, no qual nós somos, geralmente o Terço dos Homens, somos convidados a rezar em outras casas, nem só na igreja, né? E isso nos fortalece como missão. O filho mais velho, Saulo, serve atualmente na igreja como acólito e participa de grupos de jovens. Ele conta como foi crescer em meio a uma família católica praticante que tem a palavra de Deus como base. Ter nascido numa família que reza, que é católica praticante, que vai e faz, foi muito bom para mim. Saulo também revela a experiência de participar, mesmo tão jovem, do Terço dos Homens em sua comunidade na área pastoral Santa Clara. Depois de 1 mês da criação do Terço dos Homens, aí foi que eu entrei, que aí meu pai me chamou, aí eu fui e gostei. Assim, ver a maioria é homem de idade, assim, homem acima dos 50, e ver o seu único jovem assim, foi... No começo eu pensei que eu não me encaixava ali, porque era muita gente maior de idade, eu era o único jovem ali, mas aí eu fui vendo que tomei o meu lugar. O filho mais novo, Simon, vendo o exemplo do irmão e do pai, também quis fazer parte do movimento e com apenas 8 anos de idade,
ele integra o movimento do Terço dos Homens com direito à vestimenta e tudo. Ele fala sobre o sentimento de ser um integrante. Eu me sinto com Deus. Tinha maiores de idade de mim, do Saulo, né? Mas eu fui me acostumando. Aprendi a rezar. E aí eu aprendi a contar também até 100. E é através da participação assídua na igreja, do serviço missionário e principalmente através da reza do terço que essa família se fortalece na fé, tendo ainda mais forças para continuar propagando o seu testemunho. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor, para este domingo. Olá, meu amado irmão e minha amada irmã. Com muita satisfação estou aqui com você, trazendo uma palavra de fé e de vida. Nesse domingo, 32º domingo do tempo comum, o dia do Senhor. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13. Jesus disse a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história de 10 virgens que pegaram suas vasilhas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está falando do reino dos céus, do reino de Deus. Nesse momento nós estamos chegando já ao finalzinho do ano litúrgico, por isso somos convidados a refletir sobre os últimos acontecimentos da nossa vida, ou seja, a morte, a ressurreição, o céu, o inferno, o purgatório, aquilo que nos espera no final da nossa vida. E é sempre o que nos espera, é um encontro com Jesus Cristo, aqui chamado de o noivo. O reino dos céus é como uma festa de casamento. E nesta festa de casamento é preciso que haja, da parte dos convidados, uma preparação, como também da parte de quem prepara. É o Senhor que prepara a festa para nós. É o Senhor que nos convida a participar dessa festa. Para isso é preciso uma preparação. Na hora da chegada do noivo não se pode mais ajudar a ninguém naquele momento. Por isso é preciso antes a gente se preparar, estar sempre vigilantes com aquilo que compõe o óleo das lâmpadas. E o que será que compõe? Nossas boas ações, nossas boas obras, obras de perdão, obras de amor, obras de misericórdia, de solidariedade. E nesse sentido precisamos agir, mas também colaborar uns com os outros para que se preparem. O tempo é agora. Não deixar para a última hora, porque podemos nos encontrar com surpresa. A surpresa que nos espera é sempre agradável, é de vida e de vida plena, é de alegria e de felicidade completa. Mas o chamado é também a nos prepararmos agora com o óleo da lâmpada, para estar sempre aceso. Não agir como gente imprudente, como as virgens imprudentes e imprevidentes, mas agir como gente sensata, atenta, gente que está sempre vigilante e orante. Portanto, preparemo-nos para a hora em que o Senhor vier ao nosso encontro, estejamos assim preparados. Não importa a hora, não importa o tempo, o quando. Nosso Senhor mesmo diz
Isso não é importante saber o dia e nem a hora. O importante é ser desde já vigilantes e atentos como as virgens previdentes. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, que nós possamos viver no dia a dia a fidelidade dos ensinamentos de Jesus, comprometidos com os valores do reino. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo.